Boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ricardo Falco, eu sou presidente do Instituto. Agradeço muito a presença de vocês. Um evento que, para nós, inaugurado esse projeto, esse ano, né, que é um projeto maior, que nós estamos chamando de Escola de Paz, mas que este evento, mais especificamente, nós chamamos de segundo encontro para a paz, né? A ideia é trazer as famílias da nossa escola, da comunidade, convidados, enfim, para que a gente tenha a oportunidade de discutir assuntos que são bastante importantes no que diz respeito não apenas à relação entre escola e família, mas também para o entendimento de situações cotidianas voltadas aos nossos filhos e alunos. Esse é um momento para nós extremamente importante. Com isso, o Instituto cumpre uma tarefa importante, que é a de projetar para a sociedade algo que faz parte da nossa grade estatutária, né? É um desdobramento social para todos do que nós entendemos como assuntos importantes para a nossa escola, para as nossas famílias, enfim, para a comunidade como um todo. Boa noite a todos. Bom, sem delongas, a gente vai começar, de fato, a conversa hoje, porque o papo é bom e o papo, infelizmente, é curto em relação ao tempo que gostaríamos e poderíamos ficar aqui falando sobre o assunto. Vou apresentar as nossas 3 convidadas de hoje, apenas para relembrá-los das credenciais que habilitam cada uma delas a dizer da sua parte aqui, né? Como já é sabido por todos, a iniciativa da Escola de Paz é trazer profissionais de diferentes áreas para contribuir com as nossas reflexões acerca dos temas que são temas importantes para pais e educadores. Então, hoje, temos profissionais mais ligados à área da clínica médica, mas que ainda assim têm formações e experiência profissional distintas e que, por isso, trarão diferentes recortes para o tema abordado. Chamo primeiro a Maria Luísa Brolo, que é mestre em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação pela Unicamp, graduada com residência médica em Neurologia Infantil, e com experiência em neuropediatria relacionada às dificuldades escolares. Seja bem-vinda, professora. Convido também Gabriela Parra, que é mestre em saúde da criança, mestranda em saúde da criança e adolescente, especialista em fonoaudiologia pediátrica, fonoaudióloga pela USP, com experiência em distúrbios de aprendizagem. Seja bem-vinda, Gabi. Convido também a doutora Silvi Mosqueta Marques. Silvi é mestre e doutora em neuropsicologia, graduada em psicologia pela Universidade de São Paulo e especialista na área de neuropsicologia aplicada a dificuldades escolares. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria parabenizar a Aula Integral por essa iniciativa tão gostosa, né? É prazeroso a gente poder sentar e conversar tranquilamente sobre alguns temas que afligem tanto a todos nós, né? O Escola de Paz com IS soou para mim Escola de Paz com AZ durante todo o tempo em que eu estava tentando elaborar essa conversa, né? Eu falava, meu Deus, é um tema amplo, né? Atenção, ansiedade e comportamento, falando de criança e adolescente. Então, como é que eu ia apaziguar o meu coração para poder fazer essa troca de uma maneira adequada com vocês todos e com essas colegas que também têm uma experiência ampla, né, com essa área? Foi assim que eu me senti. Falei, meu Deus, por onde eu vou começar? Eu sou médica de formação, eu sou neurologista infantil. Eu falei, ok, acho que eu vou falar da terra. Tenho certeza que as minhas colegas vão falar do arar a terra, do plantar na terra. Se eu conseguir, minimamente, falar sobre a terra, a gente avança para conversar sobre esses temas sem ansiedade nossa. E foi assim que eu desenvolvi a nossa conversa.
eu queria pedir a todos que me interrompam, se sentirem necessidade para perguntar, fiquem à vontade. E queria fazer um agradecimento muito especial à Nana pelo convite. Ele veio em ótima hora. Bom, quando a gente pensa na Terra, a gente começa falando de um jeito bem reducionista sobre desenvolvimento infantil. Quando a gente vai ao pediatra, que a gente vai medir os nossos filhos, tem 3 curvas. Vocês lembram disso, dessa tabelinha? Tem a curva dos mais baixinhos, a curva da altura mediana e a curva dos mais altos. Para nós, saúde significa que a gente siga uma curva, não necessariamente que a gente seja mais alto, médio ou mais baixinho. Todas as funções humanas seguem, mais ou menos, esse conceito bem matemático. É uma curva de Gauss. Então, se a gente for pensar numa curva de Gauss, isto aqui, de ponta a ponta, é padrão de normalidade. Só que o mundo é feito para isto aqui, para os 50% mais frequentes. Eu estou dizendo o seguinte para vocês. Se a gente pegar a marcha humana, qual é a idade que uma criança anda? Por volta de 1 ano, né? Então, o normal é de 11 meses a 14 meses. Quem começa a andar com 9 meses tem algum problema? Quem começa a andar com 18 meses tem algum problema? Mas o mundo está feito para quem anda por aqui. Tolerância à frustração. Algumas crianças adquirem a capacidade de tolerar a frustração mais precocemente, outras mais tardiamente. Mas há um padrão de normalidade, e a gente não precisa ter medo desse nome. Normalidade, ser normal, não é feio. É só a gente não ter medo ou preconceito com aquilo que está fora dessa curva. Claro que na minha prática profissional, de maneira geral, eu trabalho com aquilo que está fora da curva. E tenho um prazer imenso de trabalhar com isso. Partindo desse princípio, a gente começa a lembrar de onde a gente veio. Lembra? Um óvulo mais um espermatozoide formam uma célula-ovo. Ela começa a se dividir e vira uma bola de futebol. Em algum momento, todo mundo ouviu isso na vida. Gástrula, bástrula, mórula, lembram disso? Bom, quando a gente entra nessa fase de gástrula, que era a bola de futebol, a gente murcha e vira uma bola de futebol murcha com 3 tecidos. O tecido mais externo deles, que é a tal da ectoderme, vai dar origem a 2 sistemas: pele e sistema nervoso central. Se a gente isolar o sistema nervoso central, ou seja, aquele tapetinho de células, ele vai formar um tubo, que é isso que está representado aqui na primeira figurinha. Esse é o tubo neural. Esse tubo, ele vai se dobrar sobre ele mesmo 2 vezes. Nessa fase, gente, pessoa, ser humaninho, jacaré e periquito são iguaizinhos. Se você pegar cada um deles na embriologia, nós não vamos saber quem é quem. O que vai diferenciar a gente depois é que essa porçãozinha anterior aqui, ó, no ser humaninho, cresce. Então, a gente é um tubo, esse tubo dobra uma vez, depois ele dobra uma segunda vez, e aí ele cresce. Quando ele cresce, a gente passa a ter funções corticais superiores, que é aquilo que vai, com o tempo, nos diferenciar dos nossos irmãos outros bichinhos. Por que isso é importante? Porque esse órgão é o que se difere de todos os demais. O coração humano nasce batendo, o estômago humano nasce digerindo, o rim humano nasce filtrando. É tudo miniatura do órgão grande. O cérebro humano não nasce fazendo conta de matemática, não nasce andando. Então, ele não nasce pronto. Ele é diferente de todos os demais.
E isso é físico. Por isso eu disse que eu ia reduzir um pouco a nossa conversa e falar da Terra. Como é que é essa história? Eu trouxe esse slide muito mais para a gente se ater a esse termo, mielinização, tá bom? Então, até aqui, ó, a primeira dobra, a segunda dobra, daí começa a crescer neurônio. Aí, assim, quem vai ser responsável por audição diz assim, eu quero me especializar em audição. Então, ele corre para o lobo temporal. Quem vai se especializar em visão, corre para o lobo occipital. Quem vai se especializar em sentimentos, corre para o lobo frontal. Esta é a fase de organização. A partir daqui, a gente nasce. E a gente nasce com uma instalação elétrica de casa desencapada. Essa instalação elétrica vai se encapar com uma fita isolante chamada mielina. Vocês também lembram disso, da bainha de mielina. Na medida em que a gente amadurece. Então, quando um neuro fala de amadurecimento cerebral, ele está falando disso. Ele está falando de neurônio, fio elétrico, sendo encapado por fita isolante. Isto nem sempre tem a ver com amadurecimento emocional e com várias outras maneiras de expressar um amadurecimento. Nós, a princípio, estamos falando de fio elétrico encapado. Estamos falando disso. Então, isto é um neurônio. Aqui a gente pegou um músculo, como exemplo. A gente podia ter pego a cóclea do ouvido, a gente podia ter pego a retina do olho, e aí começa a transmissão de um sinal. Essa transmissão do sinal é troca elétrica. Entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, troca elétrica, chega lá na cabecinha. Aqui é formado um neurotransmissor e liberado na sinapse. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Qualquer um dos exemplos. Isto é uma sinapse, libera o neurotransmissor, começa, entra sódio, sai potássio no outro neurônio. Se a gente imaginar que a gente tem um neurônio na sola do pé e que os axônios vêm em conjunto pelo tal do nervo ciático, todo mundo já teve uma dor no nervo ciático para lembrar dele, até a medula, vamos pensar na gente pisando na praia, na areia, fervendo, e 1 metro de axônio na base do entra sódio, sai potássio. Gente, por favor, amputa o pé derretido na areia e ainda não chegou a informação para a gente tirar o pé. A natureza não erra. Então, o que ela fez? Encapou. Mas ela encapou deixando poros, ó, de tal maneira que o que antes vinha entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, pula a bainha de mielina. Quão mais rápido é um ritmo elétrico, mais eficiente é uma função e mais maduro está um sistema nervoso central. Simples assim. Claro que tudo isso é uma maneira tranquila da gente conversar de algo que é muito complexo, mas é possível que a gente enxergue desta forma a princípio. E isso facilita a nossa vida depois. Assim, ó. A atenção pode ser vista como uma função neurológica de muitas redes neuronais, mas uma função neurológica. A gente vai ter uma atenção, que não é uma, né, gente? Hoje a gente descreve pelo menos 7 já com bastante competência, mas vamos tentar ser didáticos. A gente pode ter mais ou menos atenção, dependendo do quanto a rede que se responsabiliza por essa função esteja mais ou menos encapada. Claro, se eu estiver jogando videogame e aquilo for muito prazeroso para mim, meu cérebro vai se encharcar pelo prazer lá do lobo frontal prioritariamente. Meu cérebro vai se encharcar de alguns neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, e isso vai facilitar vias neuronais. Se for uma aula de química, por exemplo, e o Ricardo estiver falando sobre ligação covalente, aquilo vai dando uma moleza.
Nossa, eu vou ficar lembrando daquele videogame que eu joguei ontem, eu quase matei aquele cara. Era tão... Quando ele volta para a aula de química, ele não tem a menor noção do que é uma ligação covalente. Isto, prestar atenção numa coisa, aspas, chata, é uma capacidade neurológica extremamente complexa, que começa com vias maduras. E agora a gente pode transcender para qualquer outra função. E tudo que deriva disso, obviamente. E aí vai a ansiedade, o comportamento, as funções cognitivas, a tolerância à frustração, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente chama quase tudo de birra, né? E não é bem assim, né? Tanto não é bem assim que a gente vê isso no bebê muito pequenininho com a perda de fôlego. Vamos combinar que ele não tem estrutura cortical para ser tão maquiavélicozinho, né? É porque ele não está dando conta mesmo. Bom, como é que a gente pode avaliar essa criança, esse adolescente, de tal forma a ajudá-lo? Então, a primeira coisa é um histórico detalhado. Esse histórico vem muito da família e muito da escola. E eu juro, gente, quando eles falam mal dos nossos filhos, é por excesso de zelo. Dá uma irritação, né? Eu falei que eu ia usar você. A minha filha está sentada na primeira cadeira. Então, assim, quando vinha alguma coisinha da escola dizendo, por exemplo, que a Duda estava inquieta, eu falava, ah, tá, é a Duda que está inquieta. Eu já queria saber o que estava acontecendo na classe para que a minha Duda estivesse inquieta. E vinha uma certa irritaçãozinha com a escola. É óbvio que ter alguém cuidando da minha Duda ou da Duda de vocês, ou do meu Zé, tenho 2 filhos, tá? Com tamanho cuidado, ao ponto de nos alertar se algo tiver diferente, deveria nos trazer muito conforto e bem-estar. Então, essa é a primeira proposta que eu queria fazer, que a gente possa abrir os corações, e daí a conversa sobre a paz com Z, e ouvir, quando isso é dito, da maneira como isso é dito. Então, o histórico ele vem daquilo que os pais veem e sentem e daquilo que a escola, a começar pelo professor, que é quem está no dia a dia com os nossos filhos, vê e sente. Aí vem para mim, e para o pediatra, e para o otorrino, e para o oftalmologista. Então, precisamos de um exame clínico detalhado dessa criança. Eu vou dar pequenos exemplos, só para não ficar meio chato, mas para a gente entender o porquê eu estou dizendo isso. Porque eu tenho visto muito o caminho inverso, tá? O médico é o último da fila. Passa antes por vários colegas. Eu, não por ser médica, eu sou uma grande defensora de que se passe primeiro, sim, com um colega médico. Por quê? Porque se eu tiver uma inquietude, porque eu tenho um hipertiroidismo, e isto não é de todo raro, num consultório de neuropediatria isto não é nada raro, encerra por aí. Eu preciso cuidar da tireoide desta criança. Ao contrário disso, se eu tiver um comportamento que faz lembrar até uma criança autista, numa criança com hipotiroidismo, eu dou o hormônio tiroidiano. E encerra aí. Se isso for feito precocemente, a gente é capaz de melhorar em muito o diagnóstico. Se eu tiver uma criança que tem otites de repetição, e aí a parte interna do ouvido dela fica tapada, e ela fica oscilando entre surdez e audição, se eu resolver o ouvido dela, eu resolvo o problema dela. Então, há muitas questões bem da terra e bem reducionistas que a gente precisa pensar. E tenho visto coisas desse tipo passarem batido. Crianças que já estão lá no fim da avaliação para um transtorno do espectro autista e que tinham questões simples antes. Então,
Essa é a minha segunda mensagem de hoje. Não há problema da gente passar por um médico antes. Ao contrário, também não há problema da gente passar ao mesmo tempo. A gente tem uma expectativa real de que os profissionais possam se conversar. Depois vem o exame neurológico evolutivo. O desenvolvimento, ele tem sinais físicos muito claros. Se você pegar um bebezinho e passar o dedo na solinha do pé dele, o dedão e todos os dedinhos abrem. Quando ele está começando a mielinizar o sistema piramidal, que é o sistema motor, isso vai invertendo. Então, primeiro, os dedinhos fecham e o dedão abre, e depois todos fecham. Fechou todo mundo, essa criança está basicamente pronta a começar a andar. Se eu vejo numa criança de 3 anos que já tinha marcha desenvolvida, um dedãozinho voltando para cima, eu tenho um sinal que é patológico na neurologia infantil, que chama sinal de Babinski. Então, pequenos sinais do exame neurológico falam muito para um neurologista, que é capaz de fazer a tradução para todo o grupo de profissionais que eventualmente cuidem dessa criança. Então, o exame neurológico não só é muito importante, como ele não pode ou não deve ser um só. Deve ter um exame neurológico, depois de algum tempo, outro exame neurológico. Só que não é assim que a gente chega, né? A gente chega com uma pressa, não é mesmo? Eu preciso do diagnóstico. Eu preciso saber por que tal situação não está dando certo. E a gente acaba pressionando profissionais a caminharem na contramão daquilo que vai ser o melhor para os nossos filhos. Então, tem que ser detalhado. Não é rápido. Depois disso, os exames complementares. Eletroencefalograma, por exemplo, é um exame que mede a atividade elétrica cerebral. Ele mede aquilo que a gente estava conversando, da troca de eletricidade entre um neurônio e outro, e nas regiões cerebrais. E a gente tem parâmetros, tantas ondas por segundo, por região cerebral, por faixa etária. Então, eletroencefalograma não é um exame cuja resposta é normal ou anormal. Ele pode ser isso em algumas patologias neurológicas. Mas quando a gente está falando de desenvolvimento, ele ajuda muito. Então, no exame neurológico, a gente vê, olha, tem um padrão imaturo no exame neurológico com relação à coordenação. E aí, quando você vai lá no eletro, a gente vê as vias posteriores mais lentas. Não é possível que a gente, neste momento, queira fazer diagnósticos patológicos, ainda não acabou de amadurecer. É possível que a gente estimule o amadurecimento, o grupo todo, cada um do seu quadrado. Isso sim. Então, é muito importante. Depois, avaliação neuropsicológica, vou pular, né? Processamento auditivo central, vou pular. E o processamento visual eu deixei interrogado, porque a gente ainda não tem muito como mensurar o que se vê. No processamento auditivo central, ou seja, daquilo que eu escuto, como é que a minha cuca processa e devolve, eu consigo mensurar isso. Aquilo que eu vejo, ok, eu estou vendo lá ao fundo da sala uma faixa azul. Eu chamo aquilo de azul. Todos nós estamos vendo aquela mesma coisa, mas a gente não sabe se de fato a gente vê o mesmo. E mensurar isso não é muito simples. Hoje em dia, nós estamos caminhando a passos largos para que o processamento visual seja mais uma possibilidade para nós. Temos até já alguns nomes patológicos advindo daí, da nossa dificuldade em mover o olho para fora e para dentro dele da maneira melhor para que aquilo que está dentro da sala de aula venha para dentro do nosso cérebro como deveria. Mas, como é algo um pouco recente, foi por isso que eu deixei aqui a interrogação. A hipótese diagnóstica precisa ser feita por equipe interdisciplinar. Não é o médico quem diz, não é o psicólogo, não é o psicopedagogo, não é o fonoaudiólogo,
é o grupo. O grupo precisa dar as suas impressões. Isso constrói uma hipótese diagnóstica. Existem vários autores, desde 97, que a gente tem registros organizados do estudo da interdisciplinaridade, que brigam com esses termos, tá? Eu também brigo com eles, e estudei um pouquinho isso, então eu só queria lembrar para todo mundo que multidisciplinaridade são várias profissões, cada um no seu cantinho. Eu falo do neuro, a fono fala da fono, a psico fala da psico, aí todo mundo fala isso para a família ou para a própria pessoa, dependendo da idade, e a pessoa constrói a sua própria verdade, ouvindo vários olhares diferentes sobre uma mesma coisa. Interdisciplinaridade é quando essa equipe consegue ter uma linguagem comum. Quando a gente consegue, não necessariamente ao vivo e em cores ou por WhatsApp, mas a gente consegue conversar numa mesma linguagem. Então, nós três, de lugares diferentes, com formações diferentes, conseguimos compreender uma o que a outra está dizendo e conseguimos fazer uma boa tradução à pessoa que está interessada em ouvir. E transdisciplinaridade, que é algo que a literatura ainda aborda como sendo uma utopia, eu, pessoalmente, não acho que é, eu acredito em Papai Noel e em transdisciplinaridade. É que tudo isso aconteça com uma figura de referência. A figura de referência é escolhida pela criança. Então, se a criança gosta da neuro, vai ser a neuro quem vai contar para a família, conversar com ela, juntar todos os resultados e fazer uma proposta. Se a criança gosta da fono, é a fono quem vai fazer isso por todos nós. Se ela gosta da psicóloga, é a psicóloga quem vai fazer isso por todos nós. E aí vai. É óbvio que não é assim superficial, mas isso se desenvolve quando a gente é capaz de fazer um trabalho rico e delicado, que eu acho que é o que a gente está construindo um pouquinho aqui hoje. Algo rico e delicado no olhar das crianças e dos adolescentes. Bom, na minha praia, eu disse para vocês que chegava, de maneira geral, os desvios da curva de normalidade. Então, quais são as hipóteses diagnósticas mais frequentes na neurologia infantil que trazem no seu bojo ansiedade, alterações de comportamento, alterações da atenção? Primeira no ranking são os transtornos do déficit de atenção, né? Os TDAs com ou sem a hiperatividade. Depois, os transtornos globais do desenvolvimento infantil, seguido pelos transtornos do espectro autista, que agora está bem na moda também, a gente fala dele, transtornos das habilidades escolares, dislexias, e aí outros. Agora a gente tem ouvido falar também bastante nas apraxias, apraxia de fala. Então, assim, independente do nome da hipótese diagnóstica que a gente dê, nós precisamos ter em mente que uma coisa é o diagnóstico da patologia, agora falando daquilo que não está na curva da normalidade. Outra coisa é o diagnóstico da funcionalidade. Lembram da história da tireoide? Se eu tiver uma criança com TEA, com transtorno do espectro autista, com hipotireoidismo congênito, é óbvio que é importantíssimo que eu saiba o seu diagnóstico. Essa criança tem CID. E o CID é fundamental para ela, porque essa criança precisa da abordagem médica, não só sobre ela como um todo, mas sobre a doença. Então, CID não é um nome feio. Falar de doença não é feio. Feio é a gente falar só disso. Grudado no CID tem uma coisa chamada CIF, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade, que sim, é lógico que o que vai nos interessar no dia a dia é se essa criança está andando pela sala inquieta, se ela está agressiva e batendo no coleguinha, se cada vez que ela fica ansiosa ela faz flap com a mãozinha, se ela anda em círculo, se ela fica enfeitiçada pelo ventilador. É óbvio que tudo isso é tão importante quanto
saber que ela tem um hipotireoidismo congênito. E essas coisas podem e devem caminhar juntas. Se a gente conseguir fazer com que elas caminhem juntas, a gente vai chegar ao sonho de todas as equipes e de todas as famílias, que é um plano educacional individualizado, que traga em si apoios e estratégias baseados na funcionalidade das crianças. Só queria lembrar que apoio e estratégia é apoio e estratégia para aprender. Não é lugar separado para fazer prova. É só um pequeno desafio, lembrando da conversa da Paz com Z. A gente pretende que nossas crianças, com qualquer diagnóstico patológico, desenvolvam o máximo das suas potencialidades com alegria e sem desenvolver nenhum síndrome ansioso como consequência. Então, não é apenas fazer prova em separado. É muito mais do que isso. São estratégias para que o conteúdo da prova entre num processo de captação pelas nossas crianças e adolescentes, dentro da possibilidade real de cada uma delas. É evidente que essa possibilidade não pode ser dada por um ser único. Nenhum de nós. Acho que, basicamente, a ideia era essa. Queria agradecer muito a todos vocês e não podia não citar o Rubem Alves, porque... Por quê? É isso. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer também pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E eu queria agradecer também à doutora Maria Luísa, porque realmente a fala dela foi terra, para que a gente pudesse se colocar. Eu, especialmente, vou conseguir me fazer entender muito melhor depois de ouvi-la falar e depois de ter a fala dela colocada para vocês. Bom, eu, depois de ver também o primeiro slide da doutora Maria Luísa, eu imaginei que poderia ter sido o meu, o pontinho de interrogação. Quando a Nana me mandou o convite e o tema, atenção, ansiedade e comportamento, a primeira sensação que eu tive é: como é que eu vou abordar esse tema em meia hora? Por onde eu vou? O que eu vou escolher? Como é que eu vou começar? Pensei muito, troquei algumas ideias com a minha querida amiga Gabriela e decidi ir para um caminho um pouco diferente do da doutora Maria Luísa. Eu fugi do diagnóstico. Eu fugi da parte mais relacionada ao físico, né, ao que cada criança, adolescente, adulto, não importa, deve ter em termos de predisposição para desenvolver aquela habilidade. Eu vou falar mais de ambiente, do que nós podemos fazer para que essas habilidades se desenvolvam da maneira mais robusta possível. E o que tem acontecido também no ambiente que tem favorecido o aparecimento dessas dificuldades relacionadas à tensão, ansiedade e transtornos de comportamento. Bom, então, se a gente vai falar de ambiente, eu tenho que falar de famílias modernas, de modernidade. Uma das frases que eu mais ouço no consultório, vinda dos pais: como essas crianças estão difíceis de serem educadas, o que está acontecendo com essa molecada? E mesmo de professores. Minha mãe é professora de matemática de Fundamental 2. Né? Eu ouço anualmente ela contando que as classes estão cada vez mais difíceis. Será que isso está acontecendo mesmo? Vocês têm essa sensação? Será que as crianças estão nascendo diferente? O que está acontecendo? Eu vou deixar essa pergunta para o final. E também a gente tem visto um aumento expressivo de crianças com problemas escolares e com problemas de comportamento. E aí um número acentuado de diagnósticos de transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade, de transtornos relacionados à ansiedade, ou às vezes nem chegando num diagnóstico de transtorno, mas de uma criança com uma expressão maior de ansiedade, com uma tolerância à frustração muito pouco desenvolvida.
impulsividade. Então, crianças, adolescentes e adultos com uma expressão muito evidente de impulsividade, então que não conseguem lidar com questões mais de médio e longo prazo. E transtornos aí de comportamento, que são os relacionados mais com uma postura de oposição, de desafio, né? Então, é o adolescente que se coloca de maneira muito inadequada em sala de aula, que discute com o professor, que discute com os pais. Vocês têm a sensação de que isso tem ocorrido muito mais do que há 20, 30, 40 anos? Sim? Eu também. E o que mudou? Será que aquele desenvolvimento que a doutora Maria Luísa colocou mudou? Não, não mudou. Ele continua igual. Né? O que mudou? O ambiente mudou. E ele tem, infelizmente, favorecido o aparecimento de problemas nessas áreas, não necessariamente configurando um quadro diagnóstico. Né? Para eu chegar num diagnóstico, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção, eu preciso de uma base biológica, física, que me predisponha a isso. Foi o tema, né, a terra que a doutora Maria Luísa colocou. Mas eu posso ter uma expressão de desatenção que está muito relacionada com uma falta de estimulação adequada dessas habilidades, que é o que a gente tem visto, infelizmente, hoje em dia. Como é que foi a nossa infância? Vamos pensar? Né? Aqui, acho que a maioria dos pais foram crianças o quê? Na década de 70, 80? Sim, alguns na década de 90, mas a maioria 70, 60, 50? Não, 50 não, né? 60. Então, vamos pensar de 70, 80. O que a gente fazia? A gente ia para a escola, da escola, a gente ia para casa. Chegava em casa, ia para a rua. O que ia fazer na rua? Jogava uma bola, jogava um bets, fazia nada, ficava sentada na calçada, conversando com o colega, né, com o amigo, brigava. Ou ia para o parquinho da rua, para o parquinho, às vezes até do prédio já, né, brincava também de bola, escalava, descia a areia, né, voltava para casa imundo, cansado. No final da tarde, o que tinha para fazer? Talvez uma tarefa, jantar, escovar o dente. Que mais? Banho, uma televisão linda esperando. O que passava na TV? Só programa de adulto, uns 3, 4, 5 canais no máximo, não é? Eu lembro da minha infância, em torno de 5, 6, 7 anos, passava Rá-Tim-Bum na TV Cultura. Tá? Eu sou do final da década de 80. Criança, não nascida, tá? Só que o Rá-Tim-Bum passava no mesmo horário do Jornal Nacional. Quem ganhava a televisão? Meu pai. Né? Não era nem minha mãe, meu pai. Minha mãe, se deixasse, me deixava ver o Rá-Tim-Bum. Né? Mas não. Então, o que eu fazia à noite quando eu chegava em casa? Tarefa, às vezes nem tinha tarefa. Banho, jantar, escovar o dente, ficar um pouco brincando com as minhas coisas, dormir. Certo? Aí, às vezes, tinha um videogame. Eu não gostava muito, mas eu tinha colegas que gostavam. Atari, né? Mega Drive. E quando eu precisava fazer uma pesquisa na escola, onde que eu ia procurar? Referência? Na enciclopédia, né? Eu tinha a Barça, mas tinha uma outra também que era azul. Como? Conhece? Como? Larousse, isso mesmo. Tá? Não tinha internet. E um Atari, perdão que eu avancei um slide mais rápido do que deveria. Atari e Mega Drive, a gente tinha 4, 5, 6 jogos, até tinha um pouco mais, mas ninguém tinha mais do que 3, 4. Né? Porque eram caros e não tinha por que ter tanto jogo. Você jogava, ou às vezes, o mesmo jogo várias vezes, né? Era aquele do índiozinho que pulava, do carrinho que corria, do aviãozinho de dar tirinho, certo? O Sonic ou o Super Mario, para quem tinha Nintendo, e só. Ou você jogava outra vez o mesmo jogo, ou você enchia o saco, ficava, né? Não gostava mais, parava de jogar. Hoje as nossas crianças também vão à escola. Isso não mudou, né? Mas aí, depois da escola, tem o balé, tem o futebol. Aí eles jogam bola na escolinha de futebol com o professor. Tem o Kung Fu, o Karatê, o Judô,
né, o Muay Thai, tem a robótica, a programação de games, tem a natação, o tênis, tem o inglês, o espanhol, o alemão, a aula de música, de violão, aula de canto. Aí a criança chega em casa, não, ela também tinha terapia. E a fono? Aí ela chega em casa. Então agora ela vai, né? Jantar, tomar um banho, escovar os dentes e dormir. Não, ela vai ligar a televisão. Na televisão ela vai ter o Netflix esperando por ela. Quantas possibilidades ela tem no Netflix? Milhares. Acho que a gente não tem nem como contar quantas, né? Não, mas ela não quer a televisão, então ela vai para o computador. YouTube. Que legal, né? Também, quantas milhões de possibilidades. Não quer o computador? Então vamos para o tablet. E no tablet são jogos, são filmes, são desenhos e por aí vai, né? E agora, eu nem estou pensando no adolescente. Se a gente pensar no adolescente, a gente tem um aumento ainda maior, né, de possibilidades. Que horas a criança vai querer parar para tomar banho, escovar o dente e dormir? Aqui eu trouxe um exemplo pessoal. Então, eu tenho uma de 2 meses, mas eu também tenho uma de 1 ano e meio. E com 1 ano e meio, ela já escolhe o que ela quer assistir. Isso me apavora. Às vezes eu coloco, então vamos assistir Patrulha Canina. Ela faz assim, Aí eu vou para o do lado. Vamos assistir o Bita? Então a mamãe vai pôr a Peppa. O que eu fiz para driblar um pouquinho isso daqui na minha casa? Aí eu ia contar no final, vou cantar já para vocês. A gente estabeleceu os horários dos desenhos. Então, de manhã, ela tem 2 horários para assistir televisão, no comecinho da manhã e no finalzinho da tarde. No comecinho da manhã, ela assiste Patrulha Canina, que é o desenho que ela tem mais gostado. E no finalzinho da tarde, ela pode intercalar entre 2 que a gente vai selecionando. Porque, senão, eu tenho uma possibilidade tão grande colocada para ela, que eu também não permito que ela tenha que esperar, se frustrar, receber um não. E eu vou falar disso um pouquinho mais para vocês. E aí, não quero, papai e mamãe não vão deixar nada de eletrônico hoje. Vai brincar com seus brinquedos. Qual que eu escolho? São tantos brinquedos, né? São tantas possibilidades. Mudou muita coisa, né? E como tudo isso impacta o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento das habilidades cerebrais. Então, o que a gente sabe, a doutora Maria Luísa já colocou maravilhosamente bem, que é no período pré-natal e no período de infância, especialmente, que temos as maiores transformações do sistema nervoso. E, por conta disso, os principais marcos do desenvolvimento, né, e o desenvolvimento das nossas funções cognitivas, especialmente das que eu vou falar para vocês, as funções cognitivas corticais superiores. Então, vamos pensar em maturação dessas habilidades. A maturação dessas habilidades vai se dar de trás para frente, das áreas mais posteriores para as áreas mais anteriores. O que a gente tinha aqui nas porções anteriores? As funções que foram citadas pela doutora Maria Luísa, as corticais superiores, que nos permitem nos diferenciar de outros seres, né? Então, do patinho, do jacaré e por aí vai. Mas aí o que acontece? Eu gosto de usar essa analogia com um caldeirão. Se a maturação se dá de trás para frente, essas áreas mais frontais, elas vão demorar mais tempo para estarem completamente amadurecidas. Então, vamos pensar que cada região é colocada, quando a criança não é nem nasce, ainda durante o período gestacional, cada região é colocada dentro de um caldeirão. O caldeirão vai esquentando, né? E num certo momento, o tempo de cozimento está pronto. A gente tem bolo que cozinha em 45 minutos, a gente tem peixe que cozinha 1h30, e a gente tem pernil que leva quanto tempo? 4 horas. Tempo de cozimento diferente. Pois bem, o tempo de cozimento das áreas mais frontais é muito mais longo do que o tempo de cozimento das áreas mais posteriores.
Então, essas funções aqui, que são as mais importantes, elas também são mais dependentes do ambiente para se desenvolverem plenamente. Por quê? Porque elas demoram mais tempo para amadurecerem. E olhem lá, então, só mostrando para vocês, né? Aqui seria mais ou menos uma imagem de córtex de uma criança de 5 anos e lá já um adulto de 20. Quanto mais azul, mais mielinização e mais substância cinzenta eu tenho. Então, mais concentração de corpos celulares de neurônios, mais função, mais córtex. Se vocês forem percebendo, o que a gente tem? Olha, aqui na criança, as áreas mais de trás que estão relacionadas com visão, aqui um pouquinho de habilidades sensoriais e audição, estão mais prontas. E aqui eu já tenho praticamente tudo, mas veja, a migração ela se dá mais de trás para frente. E aí o que vai acontecer? As áreas mais posteriores, que são essas que amadurecem mais rapidamente, elas estão relacionadas especialmente com receber, com analisar, processar e registrar. Então, como exemplo, temos funções relacionadas à linguagem, habilidades relacionadas à visão, né? Funções visuais, espaciais, funções sensoriais gerais, memória, mas em longo prazo. E elas funcionam de uma forma que a gente costuma dizer na neuropsicologia, que elas são mais automáticas, é um processamento que tem um custo relativamente pequeno para o cérebro. Então, é um processamento mais rápido, mais eficiente, uma vez desenvolvido, né? Sem limitação de capacidade, que não exige tanto atenção e esforço. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui agora falando, certo? Para eu fazer uso da minha linguagem, claro que eu tenho que me concentrar no que eu estou dizendo. Mas para que eu consiga articular adequadamente cada palavra e colocá-la para vocês, eu não tenho que demandar tanto esforço do meu cérebro. É uma habilidade mais posterior e mais automática, ok? Diferentemente das habilidades das áreas mais frontais. Então, essas funções corticais superiores são as de atenção, organização e controle. Controle vai envolver tanto um controle mais cognitivo quanto um controle mais emocional, comportamental. E de maneira muito reduzida, quais seriam essas funções? Os processos de atenção, eu vou falar um pouquinho mais, as funções que a gente chama de executivas e o controle do comportamento das emoções. E esse processamento, vejam, ele é um processamento mais controlado. O que isso significa? Para eu conseguir fazer uso dessas habilidades, eu preciso de mais energia. Isso demanda mais energia do meu cérebro. A capacidade é mais limitada, exige atenção, exige esforço, e eu fico mais sujeita a erro. Então, eu estou aqui articulando, usando a minha linguagem de maneira mais automática, falando com vocês, certo? Mas a habilidade que me permite organizar a minha linguagem, definir quais palavras eu vou usar, encadear a minha linguagem de forma que eu faça sentido para vocês, sem me perder, sem me perder de um slide para outro, me manter atenta, são habilidades que me exigem um esforço maior, certo? E são habilidades, então, aqui mais das áreas frontais. Eu gosto muito dessas imagens porque elas resumem rapidamente, né, essa divisão mais de áreas posteriores e frontais. Então, vejam, né, aqui, olha, eu tenho o cérebro informado, que seriam as áreas corticais mais posteriores. E lá eu tenho o cérebro organizado, que seria mais correspondente à parte frontal. Tudo bem? E aí, agora eu sou uma criança aqui, e eu tenho que decidir que atividade eu vou fazer agora, se eu vou assistir um pouquinho de TV ou se eu vou fazer a lição de matemática. Para assistir televisão, quais áreas eu vou ter que ativar mais? Vou ativar, claro, todas, tá? Mas especialmente essas aqui. Um processamento um pouco mais automático, mais leve, mais passivo. E para fazer a tarefa de matemática? Preciso também dessas habilidades, mas vou precisar absurdamente dessas, que vão me exigir um esforço muito grande.
o que eu vou preferir fazer? Assistir televisão, certo? E aí que entra o tema que eu vou abordar um pouquinho mais com vocês. Então, vou preferir assistir televisão, jogar videogame, ficar no tablet, ou fazer uma atividade que seja realmente um pouco mais passiva, às vezes até brincar. Tá? Então, voltando lá. Essas áreas, vou falar um pouquinho mais para vocês, que são atreladas ao funcionamento do córtex mais frontal. A gente costuma dizer na neuropsicologia que são como se fossem relacionadas à maestria do cérebro, né? Então, vamos pensar que eu tenho um maestro que rege a orquestra. Tá? O maestro que rege a orquestra é o córtex aí frontal, especialmente pré-frontal. E as habilidades, como já listei para vocês, de maneira reduzida, de atenção, funções executivas e controle do comportamento. Atenção, resumidamente, significa o quê? Quais são os processos de atenção? São os que me permitem selecionar no que eu vou me concentrar, que é o que vocês estão fazendo agora com a minha fala. Tá? Vocês estão selecionando a minha fala como aquela na qual vocês irão se concentrar. Manter o foco, sustentar a atenção durante um período relativamente prolongado nesse foco que foi selecionado e alternar entre 2, 3 possibilidades de foco, por exemplo, numa sala de aula, quando o colega, eu estou ouvindo o professor, e o colega do lado me chama e me faz uma pergunta. Eu paro, respondo e consigo retomar adequadamente a fala do professor. As funções executivas, que a gente tem ouvido muito falar hoje em dia, né? Ainda não há um consenso sobre quais seriam exatamente as funções executivas, mas, de maneira geral, o que a gente tem visto e o que a gente consegue avaliar, por exemplo, numa avaliação neuropsicológica. Num primeiro momento, eu preciso ter iniciativa, volição, preciso conseguir começar a executar algo. Depois, eu preciso planejar e organizar como essa execução vai acontecer. Em seguida, eu preciso, às vezes, flexibilizar minhas estratégias. Então, não deu certo, eu vou tentar de uma outra forma. Né? Senão, eu fico perseverando no erro e não consigo chegar na meta que eu tracei. E eu também preciso manter meu comportamento firme para conseguir terminar. E eu também preciso de uma habilidade muitíssimo importante, que chama memória operacional, que é um recurso que me permite manipular as informações mentalmente enquanto eu faço alguma outra coisa. E sustentar essas informações num buffer temporário enquanto eu faço outras coisas. Então, imagine, essas funções aqui, elas são extremamente importantes para praticamente tudo, mas especialmente para a aprendizagem. Né, para dentro de uma sala de aula. A criança precisa de todos esses pontos aqui durante o tempo todo. E, por último, o que a gente chama de controle inibitório, que é uma habilidade que vai me permitir tanto ter um controle mais cognitivo quanto um controle maior das minhas emoções, do meu comportamento. Bom, eu poderia falar aqui para vocês de atenção, de funções executivas e de controle inibitório, mas levaria muito tempo, eu precisaria, né, de um tempo mais estendido. Então, tendo em vista o que eu tenho visto muito em consultório, e eu estar partilhando esse momento com as duas colegas, eu escolhi falar um pouquinho mais para vocês sobre controle inibitório, que talvez seja a habilidade que a gente menos discute de maneira geral, tá? Até dentro da nossa prática profissional. A gente fala tanto de atenção, a gente fala tanto de funções executivas e deixa um pouco essa habilidade de lado. O que é controle inibitório? É a minha capacidade de inibir um comportamento, de inibir uma emoção, de controlar um sistema que é mais primário, que é mais áreas do meu cérebro que são mais primitivas, que são mais que eu partilho com todos os animais praticamente, tá? E acho que a doutora Maria Luísa pode falar até melhor do que eu. Então, quando o cachorrinho quer, ele está com fome, ele vai em busca de comida. Esse comportamento de ir em busca de comida, de avançar em alguém que quer tentar pegar a comida dele, vem aqui de uma área que é chamada de límbica, que a gente também tem e que é muito forte. Ela grita dentro do cérebro frente a qualquer situação. Para eu conseguir inibi-la, eu preciso dessa área mais frontal que vai exercer o que a gente chama de controle inibitório.
Tá? E vai me permitir, aí eu tenho 2 áreas especialmente pré-frontais que vão me permitir inibir esses sentimentos, essas emoções, esses prazeres, essas vontades, em detrimento de algo que é mais importante. Vou tentar ser um pouco mais prática com vocês. Então, por exemplo, quando toco o despertador de manhã, eu gosto muito desse exemplo porque eu vivo isso todos os dias. Eu gosto muito de dormir. Eu sou uma dormidora longa. Eu preciso de umas 8 horas para me sentir bem quando eu acordo de manhã. Então, quando toco o despertador, imaginem, com uma bebê de 1 ano e meio e outra de 2 meses. Não tem despertador já, né? Já faz um bom tempo. Elas que me despertam. Mas quando elas me despertam, a primeira coisa que eu sinto é vontade de continuar dormindo. Antes até de saber que dias que horas são, essa vontade de continuar dormindo, ela é muito forte. Ela é relacionada às minhas necessidades básicas, primárias. Para eu conseguir olhar que horas são, organizar meu pensamento, ter iniciativa, planejar o que eu vou fazer e efetivamente levantar da cama, antes de vir tudo aquilo que eu coloquei para vocês, de funções executivas e atenção, eu preciso dessa habilidade. Se eu não inibo a vontade de continuar dormindo, eu continuo dormindo. Tá? E aí, não importa se eu tenho atenção boa, não tenho atenção boa, se eu sou organizada, não sou, tenho um planejamento bom, não tenho. Tá? Eu tenho que inibir essa vontade de continuar dormindo. Inibir? Aí, ok, eu tive um bom controle inibitório, consigo continuar. Essa inibição me permite o quê? Escolher no que eu vou me concentrar. Né? Então, por exemplo, aqui vocês poderiam estar escolhendo se concentrar no telefone no que está na mão de vocês, ou num pensamento que está na cabeça de vocês, em vez de se concentrar no que a gente está falando. Esperar por algo. Eu posso esperar por algo que eu coloquei, que eu quero comer, que eu coloquei para cozinhar, algo que vai acontecer, ou eu posso escolher ter algo com um valor menor, só que agora, que é o que a gente tem visto muito, deixar de lado algo prazeroso em detrimento de uma tarefa. Né? Então, para eu conseguir parar de ver TV e fazer a tarefa de matemática, eu preciso dessa habilidade. Escolher algo em longo prazo de valor maior, então já citei para vocês. Trabalhar com antecedência, então trabalha para a semana que vem, mas é bom já começar agora, até porque hoje eu estou com a tarde livre, vou fazer já. Tá? Eu preciso dessa habilidade para controlar a ansiedade. Muitas vezes a gente confunde a ansiedade com dificuldade de uso dessa habilidade ou com maior expressão da impulsividade. Quando eu tenho um controle inibitório ruim, eu sou mais impulsivo. Eu tomo decisões mais de acordo com consequências imediatas. E às vezes a gente confunde isso com ansiedade. Vamos fazer um teste? Eu estou chegando no final, vamos fazer um teste, só para vocês entenderem o que é essa habilidade. Esse é um teste antigo, clássico, que é o de efeito Stroop. Eu quero que vocês façam comigo. Vocês vão falar as cores que vocês estão vendo na linha de cima, linha por linha, como se vocês estivessem lendo. Cor por cor. Então, verde, rosa, azul, marrom. Cada um fala mais ou menos para si, mas em voz alta, ok? Não é para falarem todos juntos. Falem cada um no seu ritmo. Valendo. De novo, eu quero as cores, eu não quero que vocês me falem as palavras, ok? Vai lá. Já tem gente embananada, né? Vamos dificultar um pouquinho mais. Não é para ler a palavra. Eu quero saber em que cor a palavra está escrita. Vamos lá. Ok.
Gente, esse efeito que é conhecido como efeito Stroop mostra exatamente o que é o controle inibitório. O que acontece aqui? A informação verbal é mais forte, ela é mais rápida, na verdade, do que a visual. E a gente, então, tem que inibir a leitura com o uso dessa habilidade para conseguir emitir uma segunda, o que eu pedi para vocês, uma segunda resposta, que é a da cor. É difícil, né? Não é difícil? Então. Agora, como é que eu vou ensinar as crianças de hoje a inibir, a esperar, a deixar para depois, aguardar pelo dia seguinte, porque hoje não tem mais nada para fazer, com tanto de informação e opções que a gente tem? Até a comida é fast, né? Tudo é rápido, tudo acontece no imediato. Se a gente não responder todos os WhatsApps no dia. Tá? Eu, uma vez, uma paciente ficou brava comigo, me mandou um e-mail, meio-dia, era 5 da tarde, ainda não tinha respondido. Então, nós vivemos desta forma. Como que a gente pode criar um ambiente que ensine essa habilidade para as crianças, que é a que eu, infelizmente, tenho visto na clínica, mais frequentemente pouco desenvolvida? E vocês entenderam que ela compromete todos os processos? Primeira coisa, falando não. E a gente tem tido cada vez mais dificuldade de falar não, por quê? Porque a gente está correndo. Né? Você está correndo, o filho está fazendo algo inadequado, te pede alguma coisa que não pode, mas se você deixar, você vai conseguir fazer algo que você precisa fazer. Você deixa? Deixa. Né? Lá no restaurante, quando vocês têm que esperar pela comida e a criança está gritando, não quer parar quieta, não quer esperar junto, vamos dar o iPhone? Vamos dar o tablet? Assim ela aguarda. Então, primeiro ponto, falando não. E aí, infelizmente, da maneira moderna como vivemos, a gente tem que criar situações para que eles possam desenvolver melhor essas habilidades. A primeira, criando situações de espera. Por exemplo, como a gente tem feito lá em casa com o Netflix. Então, ela tem horário e ela tem os programinhas que ela pode ver num horário ou no outro. Ela não tem uma abertura tão grande de possibilidades. Com rotina, com limite e com adequação no uso de eletrônicos, né? Conversar e brincar com a criança, isso é muito importante, tem ficado cada vez mais de lado. A maioria dos pais que eu recebo em consultório, quando eu pergunto, você brinca com a criança? Não. Tá? O brincar livre, que é o brincar livre? É o brincar sem tanta monitorização de adulto. Então, jogar futebol, vocês podem brincar, as crianças podem brincar de bola sem tanta monitorização, isso é importante. O que a gente chama de ócio criativo, que é não ter nada para fazer. A criança vai ter que inventar o que fazer. Tá? Momentos da família, que adianta você criar o ócio criativo da criança, tá a mãe e o pai no celular. Tá? Então, isso também é importante, que todos se desconectem para terem momentos mais adequados. E, já de alguma forma coloquei, a gente tem que dar exemplo. Então, as crianças aprendem muito mais por exemplos do que por regra. Não adianta eu falar o que eu quero que ela faça, eu tenho que mostrar. É muito mais forte e elas aprendem muito mais efetivamente dessa forma. Então, está mais difícil educar as crianças nos dias de hoje, que era a nossa pergunta inicial? Sim. Por quê? Porque o ambiente está muito diferente, está tudo muito acelerado. Essa modernidade mudou muito a forma como as crianças vivem o dia a dia. Então, a gente precisa realmente tentar criar situações. Eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos. Um que é o teste do marshmallow, que vocês encontram no YouTube, que é um teste que fala sobre controle inibitório. E o outro é um documentário que vocês conseguem achar também no YouTube pela GNT, que chama Infância Perdida, que é muito legal. Assistam, tá bom? Gente, boa noite. Eu já vou aproveitar o tempo, cumprimentar, agradecer a oportunidade e dizer que me cabe agora uma responsabilidade muito grande de ser a última a falar. Eu imagino os alunos já depois de algumas aulas, não é? Então, o professor tem que dar cambalhota, dançar, cantar para conseguir a atenção. Eu vou tentar atrair um pouquinho a atenção de vocês e eu vou focar bastante na atenção
auditiva das nossas crianças. Hoje em dia, a gente tem ouvido falar muito no processamento auditivo e nem todos sabem muito bem o que é e que impacto isso traz na aprendizagem. Então, a minha área de atuação é essa. Sou muito feliz por ser fonoaudióloga, muito feliz, porque a gente consegue integrar duas áreas. Nem todos pensam no nome dessa profissão. Aliás, tem gente que não sabe nem falar o nome. Às vezes falam para mim, ô fone, e eu fico, fone? Fone não. Doutor Rino pediu para eu vir. Aí eu falo, não, doutor Rino também não. Então, nós, como fonoaudiólogos, primeiro é um desafio muito grande uma fono falar em meia hora sobre um assunto tão grande, né? Se imagina para vocês, já estava para uma fono ainda mais difícil, porque a gente gosta de falar. O áudio vem depois do fono, tá? A gente ouve um pouco menos do que fala. Então, a gente gosta de falar. Agradeço, então, coloquei aqui o tema. Eu gostaria só de dar uma pincelada no que a Silvi já falou. Me assustei quando eu vi a definição no Wikipédia sobre a geração Z. Confesso que eu não tinha ainda visto essa definição. Uma geração de pessoas nascidas de 1988 até o ano de 2010. Minhas filhas. Alternam a atenção entre os canais de televisão, internet e videogames, que a Silvi já falou. São conhecidas por serem muito familiarizadas com a internet. Sabem tudo, até nos ensinam, não é? Como é que compartilha, como é que liga o Bluetooth, tudo isso. Estando assim, extremamente conectadas. Agora, olhem aqui. Suas principais características são compreensão da tecnologia, capacidade de exercer multitarefas, e aí eu coloquei uma interrogação, abertura social às tecnologias, velocidade e impaciência. Uau! Né? Tudo para agora. Interatividade e resiliência. E aí eu coloquei essa interrogação no multitarefa, porque nós, hoje em dia, também estamos mudando como pais, não é? Nós também queremos exercer 300 coisas ao mesmo tempo. E hoje em dia a gente não trabalha mais só o nosso expediente. Com o e-mail, o WhatsApp, a gente trabalha, está ligado 24 horas. Então, é muito comum, e aí eu me pego e me policio bastante, a criança nos fazer uma pergunta e a gente, enquanto responde, também digita a resposta para aquele paciente ou para alguém que está aguardando. E a criança aprende, ela nos vê falando com ela sem olhar nos olhos. Ela nos vê fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou vendo que isso está vindo das duas direções. Tem essa geração, que nasceu ali entre 1988, e temos nós, que cada vez trabalhamos mais, cada vez damos menos pausa, né? E é isso mesmo, até os próprios clientes, os pacientes estão ansiosos. Se eles mandaram uma mensagem, você visualizou e não respondeu, como assim? Né? Então, manda um monte de interrogação, os dois olhinhos esbugalhados, tipo, o que você está fazendo que não me respondeu? É uma geração do imediatismo, né? Baixíssima tolerância à frustração e à espera. Então, nós, como pais, precisamos mudar também e nos policiar. E aí, essa geração são crianças fechadas em casa, né? Porque por causa da violência, questão toda de segurança, a gente tem crianças que precisam achar o que fazer em casa. E aí entra o papel, que eu coloquei ali, crianças terceirizadas, das babás, dos avós. Essas crianças são cuidadas por essas pessoas que nem sempre motivam e estimulam a criança a ter autonomia e independência. Então, essas crianças têm tudo na mão, porque se tem duas babás, essa babá precisa ter o que fazer. Então, antes da criança pedir o copo, ela já vem, é hora do seu suco. E a criança não precisa mais verbalizar a necessidade dela, porque ela tem pessoas ali que façam tudo. Sua roupa já está escolhida, agora você precisa fazer lição, agora você vai fazer aquilo, e a criança não desenvolve a habilidade de controlar a própria agenda e de se cuidar. Nós chegamos a um extremo, e com muita tristeza eu falo isso,
de um pacientinho meu, há alguns anos atrás, que ele foi fazer xixi no banheiro. Ele tinha 8 anos. E ele foi fazer xixi no banheiro. E ele me chamou para balançar o pipi dele. E aí eu falei, oi? Como? Não, é porque a fulana, a babá, é que balança para mim para eu não sujar minhas mãos, porque daí ela não precisa lavar. E eu falei, meu Deus do céu, que situação que nós chegamos. A babá tendo que ter o que fazer, até balança o pipi dele e ele não suja a mão. Vejam bem, a gente ri para não chorar, não é verdade? Porque essa criança aprendeu que todos fazem tudo por ela. Então, eu confesso que eu fiquei bem assustada, né? E eu falei, não, você vai usar os seus 2 dedinhos. E você vai balançar, e se sujar, tem água, sabão, você lava. Tudo bem? Tá, mas ele ficava assim, como é que eu faço isso, né? Infelizmente, é assustador, né? As agendas de executivos, então, a Silvia já falou muito bem sobre isso, as crianças já não têm mais tempo de ter o ócio. E eu falo com muita tristeza também que, hoje em dia, a gente já não tem mais o estudo musical tão valorizado como era no meu tempo. Então, quando eu era criança, era muito chique o filho estudar piano ou violino. E as mães enchiam a boca para falar disso. E nós tínhamos crianças com maior controle das funções executivas, com maior monitoramento, disciplina, equilíbrio e mais dificilmente propensas a dificuldades escolares. Então, vou explicar para vocês um pouquinho depois a relação da música com isso, mas no processamento auditivo a gente fala diretamente de música, tá? E aí, como essas crianças, a gente brincava, por exemplo, de esconde-esconde, e a gente tinha uma audição ativa, porque se eu fechava o meu olho, o meu ouvido tinha que escutar para onde o meu coleguinha corria. Para que lado ele tinha corrido. E aí eu sabia para onde ir. Eu estava treinando, no mínimo, localização sonora. E hoje em dia, nossa geração, na frente das telas, elas têm uma audição passiva. Elas escutam tudo pronto e mastigado. Ela não precisa elaborar nada. Tá? Então, e eu lembro também que a gente estava na rua brincando de bets ou de vôlei e escutava o carro lá na esquina, fazendo a curva e tinha que desmontar toda a brincadeira. Carro, carro, carro. Corria para desmontar. Nosso ouvido o tempo todo alerta. Não é? Então, com as brincadeiras de hoje em dia, isso já não acontece mais. Aqui coloquei, né, fonoáudio, tem uma menininha na lata ouvindo e a outra falando, porque não há como nós falarmos em linguagem, em atenção, sem a gente falar em audição e vice-versa. Vira tudo, na verdade, a mesma rede. Tá? Então, sem um bom processamento auditivo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, eu não tenho um bom processamento de linguagem. E aí, o que acontece no consultório? A casuística é enorme de crianças que vêm próximas aos 5 anos de idade, ou 4, com distúrbios articulatórios. Então, ela fala tudo errado, né? O meu zoelo, eu telo isso, o meu nariz está escolhendo. Elas vêm com trocas fora do padrão. Para todas essas trocas, existe uma idade que a gente espera antes de intervir. Então, por exemplo, o R entre vogais, eu vou esperar até 3 anos e meio, 4 anos. Se ele está com 5 anos falando balata, fono. Tá? E aí, o preto, né, o encontro consonantal, eu posso esperar até no máximo 5. E olhe lá. Mas ele já tem que ter adquirido o R. Então, se a criança chega para a gente com todo o quadro fonético alterado, e ela tem 5 anos, e ela fala que ela não té e paitola, né, trocando C pelo T, tem algo errado aí. Não soou um alarme interno, um alarme auditivo para essa criança perceber que ela está errando. Então, elas vêm com 5 anos, a gente trata a fala, e elas retornam na alfabetização com trocas na escrita. Essa incidência é altíssima. E aí, por quê? Porque lá atrás, quando ela já não adquiria a fala no momento correto, ela já tinha uma falha de atenção auditiva, ela já não percebia. Então, eu falo,
A vaca é bonita. Ela pode pensar na vaca que dá leite ou na faca que a mãe comprou de um novo faqueiro. Por quê? Porque faca e vaca é tudo muito parecido, não é? E aí você tem trocas que são muito próximas. Então, o bode, o pote, né? E essas crianças depois vão cometer essas mesmas trocas, e às vezes outra tipologia também, trocas na leitura e na escrita. Tá? Então, aqui eu coloquei essa referência de 2009, que a taxa de comorbidade, ou seja, concorrência entre distúrbio de processamento auditivo e alteração de linguagem foi encontrado de 76%. E isso pode ser oral ou escrito. Aqui eu estou dando um exemplo das crianças que já tinham trocas na fala. Tá? Mas nós temos crianças com gagueira, que a gente faz o exame de processamento auditivo e também dá alterado. Na gagueira também há uma falha de percepção de tempo, não é? E outras alterações. Tá? Aqui eu queria só fazer um parênteses do que a gente pode, em linhas gerais, falar sobre o processamento auditivo. Mais ou menos é como se a gente estivesse numa serra que abafa o nosso ouvido, não é? Então, o ouvido já está todo abafado e alguém está falando uma língua que você não conhece. Você não é surdo. Você não tem um problema auditivo. Naquele momento, você tem uma dificuldade em entender o que o outro fala, porque você não tem uma condição favorável e você tem uma condição ali no ouvido que está impossibilitando. Então, vamos pensar aqui no momento em que vocês estão assistindo uma palestra com tradução simultânea. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas é muito cansativo. Chega uma hora que a gente desliga. Desliga o botão, porque a pessoa fala e o outro traduz. Um fala, o outro traduz. Por mais que você entenda o português, a tradução, naquele momento, as duas informações elas competem pela sua atenção. Então, você tem que alternar a atenção e escolher qual você vai ouvir. Você ouve? Ouve. Não é? Então, às vezes, os pais me perguntam, mas ele ouve tudo que eu falo. Como é que ele tem distúrbio de processamento auditivo? Por quê? Porque o processamento auditivo é como eu recebo, analiso e organizo aquilo que eu ouço. Então, é mais ou menos assim, o que eu faço com aquilo que eu ouço. Tá? O som percorre um longo caminho desde que ele entra na orelha e vai chegar no cérebro. Então, é como o nosso cérebro ouve. Em linhas gerais, seria isso. Tá bom? Para que este caminho seja percorrido sem problemas, a gente depende de um conjunto de habilidades. E aí eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que as crianças que têm muitas otites de repetição na infância, elas podem estar naquela porcentagem que não tem a comorbidade com alterações de linguagem. Então, a gente pega também casos no consultório que é só o processamento auditivo, trata o processamento auditivo e está ótimo. Mas a grande maioria não é assim. Tá? A grande maioria a gente tem outras queixas associadas. E aí, quando a gente fala em linguagem e processamento auditivo, eu até gostaria de dar um exemplo aqui para vocês. Certa vez, a minha filha, eu tenho 2 filhas. Uma está com 8 e a outra com 10. Vai fazer 11. A com 8, a que hoje tem 8, tinha uns 4 para 5 anos. E eu estava comendo banana com aveia. E ela perguntou, mamãe, o que é esse pozinho em cima da banana? E eu falei, aveia. Aí ela fez, Eca, você come coisa com sangue? Aí eu parei e fiquei pensando, calma, raciocina. Ela já tinha aprendido que veia era onde corre o sangue. E aí, de repente, ela escutou a mãe comendo banana com a veia, né? O que acontece? Ouve muito bem, entendeu a fala, mas a gente tem contextos, muitas vezes, desfavoráveis. Se eu não conheço o outro significado de aveia, eu vou achar que realmente minha mãe está comendo algo com sangue, não é? Outra vez, por exemplo, eu falei para ela, falei muito rápido, filha, calça bota e bota calça. E ela, como assim calça bota e bota calça? Ela, o que minha mãe quer que eu faça com a bota e com a calça? Não é? Então, nós ouvimos. E por que é engraçado? Porque nós já sabemos os significados que isso pode ter. Né? O duplo sentido.
Tá? As crianças não sabem. Então, a gente tem crianças, muitas vezes, dentro da sala, que não entende ironia, não entende duplo sentido. E é uma falha de processamento auditivo. Ela não entende a moral da história, ela não interpreta um texto. Tá bom? Então, estamos ali. Aqui é uma figura que eu gosto sempre de mostrar. O que é o processamento auditivo. Ele entra muito, a informação entra corretamente pelo ouvido, mas na hora que chega no cérebro tem uma dificuldade em interpretar e decodificar, tá bom? Então, essa figura vocês acham no Google. E aí, quais são as características dessas crianças? Dificuldades para ouvir um ambiente ruidoso pode ser uma dificuldade, tá bom? Porque o processamento auditivo ele é um teste, tem vários subtestes dentro dele. E dependendo do que der alterado, a gente vê um perfil de comportamento nas crianças, tá? Então, às vezes, os professores falam assim para mim, mas essa criança tem alteração de processamento auditivo e eu já estou falando de frente para ela, vamos supor, ou estou tentando falar sem o ruído. Mas aquela é uma criança que não tem falha com ruído. Ela é uma criança, por exemplo, que não entende, não consegue armazenar a sequência da informação. Então, não são todas as crianças com distúrbio de processamento auditivo que a gente tem que adotar as mesmas condutas. Depende do exame, tá bom? Então, olha lá, não consegue localizar de onde vem o som, problemas em seguir instruções, ela não armazena tudo aquilo. Então, gente, pega o livro de Química, abra na página 73, exercício 7, o subtítulo, a subparte B, não lembra mais de nada, tá? Então, a gente tem que fazer tudo fragmentado. Dificuldade em entender o ritmo, ênfase, entonação. Então, a gente fala, às vezes eu falo para os meus pacientes, me fala se é verdade ou mentira o que eu estou te falando. Então, nossa, como você é legal. Eles falam, obrigada, tia. Não, obrigada, não. Por quê? Porque eu usei de uma entonação irônica. E eles não entendem. Algumas crianças entendem, outras não. Quando a gente começa a evoluir no tratamento, a criança já entende, né? Mas muitos são literais, tá? Grande esforço para se manter concentrado. Por quê? Porque se eu não consigo ouvir bem nesse ambiente da sala ou na minha casa, eu tenho que ter um controle muito maior e eu demando muito mais atenção para entender o que a professora está falando. Então, há uma fadiga muito rápida. Essa criança desliga na sala. E aí, os casos em que não há a co-ocorrência com TDAH, a gente acaba confundindo. Por quê? Porque a criança está desmotivada, cansada, com fadiga. Como é que ela presta atenção? Não é? E aí é por isso que a gente tem que trabalhar em equipe para chegar nesse diagnóstico se há uma outra patologia. Tá bom? Por quê? Porque o processamento auditivo ele pode ser uma apenas das alterações de um quadro maior, como um caso de um TDAH. E aí a gente precisa da avaliação para poder intervir, mas só a terapia de processamento auditivo não resolve. Preciso do médico, preciso da psicóloga, tá bom? Preciso de uma psicopedagoga, para cada um trabalhar a sua área. E aí está lá o grande iceberg, que são os transtornos de aprendizagem e o que a gente enfrenta diariamente nos consultórios. E fica aqui um recado também, que nós não podemos parar as investigações apenas com o processamento auditivo. Eu vejo muitos pais falando que, por muito tempo, procurou o que o filho tinha, até que né? Veio o processamento auditivo. Mas o processamento auditivo a gente trata, reabilita, e a criança continua com algumas falhas na escola. Por quê? Porque o processamento auditivo era um sintoma de algo maior. Então, olha o que está para fora do iceberg e o que está para dentro da água. E é aí que entra, que a gente solicita, porque muitos pais, hoje em dia, já estão vindo com a solicitação do processamento auditivo, às vezes até da escola. Então, vem alteração de processamento auditivo, procura fono. E eles acabam vindo na fono. E é o momento em que nós, fonos, temos que pedir as avaliações complementares. Então, temos muitos casos,
né, em conjunto, em que eu preciso saber como está a atenção, como está a memória operacional dessa criança, funções executivas. E o próprio processamento auditivo, gente, aí é uma coisa que eu queria explicar para vocês, ele já nos dá pistas, deixa eu passar aqui, ele já nos dá pistas se há algo maior, porque o processamento auditivo me diz como está a memória também, me dá sinais da memória. O processamento auditivo me diz como está o controle inibitório, um pouco também. E a linguagem. Por quê? Aqui está o cérebro, né? Então, habilidades auditivas, o processamento auditivo, logicamente, avalia, mas ele avalia também linguagem, memória e funções executivas. Por quê? Porque nós temos 2 hemisférios com habilidades específicas para cada lado. Então, em linhas gerais, a gente tem um lado bem chato, né? Um lado todo cheio de cubículos trabalhando, todo organizado, e o outro lado todo criativo, verde, colorido, soltando pipa. O que acontece? Esse lado, hemisfério direito, ele é esse lado da criação, da melodia, da música, da prosódia, né? Então, a gente vê uma criança muito criativa, a gente já sabe o quanto ela usa mais esse direito. E o esquerdo é aquele que fala, não, você precisa estudar, vamos lá, matemática, português, gramática. Em linhas gerais seria isso, mas o hemisfério esquerdo, ele é predominantemente responsável pela linguagem. Se eu fosse falar aqui do processamento auditivo, tá? E o direito seria pela melodia. Então, quando eu uso de ironia, eu falo, nossa, que alegria, gente. O que eu fiz? Nossa, que alegria está aqui, mas a minha entonação veio daqui. Se eu não juntar as 2 informações por essa pontinha linda, que é o corpo caloso, eu não vou decodificar que isso é uma ironia. Eu não vou perceber. E muitas das nossas crianças têm uma dificuldade aqui, em conectar esses 2, tá? A informação dos 2 lados. Então, não sei se vocês já viram, mas às vezes no processamento auditivo vem que a orelha esquerda teve um resultado mais baixo do que a direita. E aí os professores perguntam, então ele não ouve do lado esquerdo? Ou não ouve da orelha direita? Não é isso, tá? O que acontece? Toda a informação que a gente... Aliás, o nosso cérebro inteiro é assim, a gente dá o comando para o lado oposto. Então, uma pessoa tem um AVC, um derrame no hemisfério direito, ela paralisa o lado contrário do corpo. Não é assim? Então, a informação no teste auditivo, ela entra por esse lado. Nossa, como você é legal. Vamos supor, entrou aqui. Nossa, como vocês são legais. Entrou por esse lado, chegou no hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo decodifica. Você é legal. Se ela não passar para o direito, que vai falar, opa, para aí, porque isso é ironia. Esse tom não combina com você é legal. Essa criança tem uma latência na compreensão. Ela demora mais para entender o que você está falando. Tá? Então, ela precisa fazer essa ponte entre os 2 lados. Ao passo que, se eu falo aqui, pegue o seu caderno, já chega no hemisfério esquerdo, ele decodifica e manda o comando, pegue o seu caderno. Então, processamento auditivo é algo complexo e que a gente precisa olhar com muito cuidado, muita atenção, porque não há apenas a informação do quanto a pessoa ouve, tá bom? Mas o quanto ela memoriza daquilo que você pediu e o quanto ela consegue decodificar na prosódia, tá bom? Do que vocês estão falando. Então, voltando aqui, um slide, eu coloquei essa figura dos homens cegos e do elefante, que eu amo, para valorizar o que é um trabalho em equipe. Porque eu, como fonoaudióloga, se eu recebo uma criança com um distúrbio de processamento auditivo e eu ficar apenas olhando o distúrbio do processamento auditivo, eu posso ser como esse homem cego que pegou apenas na cauda do elefante e achou que fosse uma corda. E ele pode morrer sem saber que era um elefante. Por quê? Porque ele não colheu a informação dos outros colegas para saber que essa corda, como é que essa corda também parece um tronco? Como é que essa corda também parece uma cobra? Como é que ele parece também uma lança, um ventilador, uma parede? Tem coisa errada aí. Tenho vários olhares para o mesmo paciente, a mesma criança. E esses vários olhares juntos vão nos fazer ver o todo. Então, essa criança não tem só um processamento auditivo alterado.
ela tem uma atenção rebaixada, ela tem uma memória operacional rebaixada, o que mais que eu posso ver? Ela deu um processamento visual alterado. Então, nós estamos diante de um quadro maior. Tá? E aí, juntando essas informações, é que a gente vai poder ver e enxergar o que realmente a criança tem. Tá? E eu fico triste quando o processo, na verdade, é muito demorado, porque essas crianças sofrem. Os pais sofrem. Todos sofrem. Não é? E o que a gente tem como apelo é que vocês, como pais, não parem a investigação se vocês acharem que tem algo além. Às vezes, alguém no meio do caminho, um profissional, um professor, um tio, um amigo, falou, não, o meu também tem subprocessamento auditivo. É isso mesmo. Mas a percepção dos pais é diferente. Tá? E eu quis colocar, aliás, se eu pudesse deixar um único recado hoje em dia para os pais, para a gente trabalhar com atenção, funções executivas, reduzir a ansiedade, melhorar o comportamento dessas crianças. Se eu pudesse deixar um único pedido, seria que a gente voltasse a estimular o estudo musical formal. Por quê? Porque quando a gente estuda um instrumento e a gente toca um instrumento, nós usamos mais áreas cerebrais, mais áreas corticais, do que apenas ouvir a música. Se eu ouço a música, eu estou usando bastante o meu córtex auditivo. Mas se eu toco um instrumento, olha lá, que lindo que é. Tenho córtex motor, eu tenho visual, eu tenho frontal, pré-motor. Eu tenho tudo trabalhando em sincronia. E já existem vários estudos mostrando as habilidades de crianças na escola, em notas, quando elas estudam música. Não basta só a aula de 1 hora por semana de música da escola. Tá bom? É preciso um estudo formal. Então, a música ela pode ser um estímulo e ela pode ser uma ferramenta. Tá? Aqui eu coloquei essa figura que eu também amo, dos ratinhos na gaiola. Não sei se vocês já tinham visto, mostrando que tudo que nós, como pais, fizermos, se a gente lê um livro, se a gente senta, a gente brinca com a criança, a gente canta uma música, nós estamos fazendo com que esses ratinhos que estavam numa gaiola vazia, sem estímulo, olha aqui o neurônio. A gente enriqueceu o ambiente, colocamos ali a rodinha, colocamos um monte de brinquedo. E o que acontece, que é o lindo do nosso cérebro? Né? Nós temos um aumento aqui dos dendritos, né? Há maiores ramificações, então a gente tem crianças com mais conexões cerebrais, crianças que têm maior velocidade de processar uma informação. Tá? Por isso que essa audição passiva, e nós, pais, muitas vezes passivos, nós não estamos favorecendo o desenvolvimento deles. Tá? Aqui, coloquei para vocês um vídeo rapidinho. Eu e a minha filha mais nova, eu já vou passar para vocês. Vou contar essa história muito rápida. A minha filha mais velha tinha dificuldade em memorizar a tabuada. Acho que todos os pais aqui sofrem com isso. E tabuada não adianta, a gente precisa memorizar para ter rápido, não é? Então, se eu for fazer todo o raciocínio, eu não chego no resultado no tempo. Então, eu criei algumas musiquinhas com a tabuada. E aí eu cantava no carro com a Helena, que é a minha mais velha, para que ela decorasse a tabuada. E, aos 6 anos, a Lígia já sabia algumas tabuadas de cor, porque ela decorou a música. Foi simples para ela. Então, ela aprendeu a música e, para ela, era assim. Então, muitas vezes, a minha filha mais velha pergunta quanto é 6 vezes 7, a Lígia canta a música e responde. Porque a música, ela potencializa o aprendizado, não só, como eu disse, se eu estudo música, mas se eu uso a música como um recurso. Então, os professores de cursinho, de colegial, ensino médio, sempre fizeram as fórmulas assim, não é? E a gente decorava. E se bobeasse no vestibular, estava cantando. Por quê? Potencializa. Então, aqui eu vou colocar, porque, logicamente, como mãe, eu não poderia deixar de mostrar. Tabuada do 6. Com a melodia da Galinha pintadinha. Quantos anos você tem, Lilica? 8. Hoje ela já tem 8, mas ela sabe de algum tempo. Pó, 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 pó.
decorou. A gente tem a do 6, a do 7, a do 8. E eu acho que ela nunca vai ter dificuldade com tabuada, apesar de não ter ainda começado formalmente, né? Eles estão começando a entender como é que faz, mas ela já responde para a mais velha quanto que é 6 vezes 8, né? E por quê? Porque a música veio para facilitar. Então, deixa essa figura aqui para a gente, pedindo que os pais tragam muita música para os filhos, para a gente favorecer o processamento auditivo. Gente, música boa, tá bom? Escolham músicas que as crianças possam ser motivadas a ter uma linguagem melhor. Então, muita música, muita atenção, porque a música vai favorecer isso também, e muita conexão para todos nós, tá bom? Obrigada. Agradeço muito a presença de todos. Esse é o último encontro do ano. Em fevereiro teremos o próximo. O tema é hipermídia, redes sociais e desafios contemporâneos. Então, a conversa continua um pouco a partir do que já vem sendo tema de debate nos encontros que já aconteceram. Estão todos convidados. E, como o Ricardo disse no início, é sempre um prazer receber todos os pais, familiares, educadores, não só da escola, como da comunidade. E fiquem à vontade para convidar outras pessoas. Esse espaço é um espaço aberto a conversas, tá bem? Obrigada, boa noite, obrigada a todos.